Olá, tudo certo com você? Pensa uma coisa aqui comigo. Desde que começou o curso, a gente já aprendeu alguns tipos, básicos de dados, que são tipos básicos que normalmente estão presentes em grande parte das linguagens de programação. A gente falou aqui sobre o tipo inteiro, que armazena números sem casas decimais. A gente falou sobre números reais, que armazena também números, só que com casas decimais. Nós falamos sobre o tipo caractere, que armazena cadeia de texto, que são as strings, os textos, enfim. E falamos do tipo lógico, que armazena valor verdadeiro ou falso. Tá? Esses são os 4 tipos básicos que a gente tem. Talvez você já tenha feito essa seguinte pergunta para você mesmo. Eu posso criar os meus próprios tipos de dados? Por exemplo, vamos imaginar que eu, estou programando um sistema bancário e quero criar um tipo de dado de conta bancária que armazena outras informações dentro dela. Eu posso fazer isso? A resposta para a sua pergunta é: você pode sim. E aliás, isso é extremamente comum em programação. Você criar tipos customizados, tipos de dados complexos que na verdade agrupam outros tipos de dados conhecidos, tá? E é sobre isso que eu vou falar nessa aula. A gente vai aprender a criar um tipo de dado complexo. Então vamos já para o código, vamos para a prática, que aqui a gente não quer perder tempo. Para eu poder criar um tipo de dado complexo, eu vou usar a palavra-chave tipo e vou dar um nome para ele, tá? Assim como eu tenho o tipo lógico, o tipo inteiro, eu vou ter agora o tipo conta. Imagine que o tipo conta representa uma conta bancária, tá? Primeiro detalhe, perceba que o tipo é definido fora do bloco início, tá? O início é a execução do algoritmo, só que o tipo já tem que estar definido quando o algoritmo começa a executar, certo? Então o tipo fica ali em cima, fora do bloco início. Outra coisa, o tipo, a definição dele é delimitada pelo aquele mecanismo de bloco de código que a gente já sabe, já aprendeu, que é delimitado por chaves. Então eu abro chaves e fecho chaves. O que tiver aqui dentro define basicamente o meu tipo de dado, tá? Ok, o que tem uma conta bancária? Então vamos pensar. Claro que a conta pode ter muita coisa, depende do sistema, mas vamos pensar alguma coisa bem simples aqui, tá? Primeira coisa, o número dela, tá? Então o número da conta vai ser um inteiro. Vou chamar de número. O que mais que a conta tem? Tem um dono, um titular, que seria uma pessoa, ok? O nome de uma pessoa. Então eu vou criar aqui um titular. Caractere, Titular. Por que caractere? Porque o titular é o nome de uma pessoa, uma string, é um texto, então eu preciso armazenar como um caractere. O que mais que tem numa conta? O saldo, importante, Saldo, então double, real, saldo. Como aqui eu estou trabalhando com um valor financeiro, monetário, que pode ter vírgula, eu uso real. Tá ótimo. Acabamos de criar um tipo conta, tá? Então perceba como é fácil, tá? Acabei de criar um novo tipo de dado que tem dentro dele outras informações. Agrupo informações, tá? E como que a gente usa esse tipo de dado? Da mesma forma que você usa qualquer outro tipo de dado, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. Imagine que você quer criar uma variável do tipo inteiro. O que você faz? Você faz inteiro, C, que seria o nome da variável. Se eu quero criar uma variável do tipo real, eu faço real, C. A minha pergunta para você é a seguinte: se eu quero criar uma variável do tipo conta, o que eu faço? Exatamente, conta, C. Certo? É assim que eu crio uma conta. É muito comum, tá, as pessoas se confundirem nesse momento entre o que é a variável, que representa uma conta, e o que é o tipo da conta, tá? O tipo da conta é um tipo de dado, não é uma variável, ok? É um tipo que a gente usa para poder servir como base para a construção de variáveis. É a mesma coisa que o inteiro. O inteiro, por si só, ele é um tipo de dado. Se eu quero armazenar um inteiro em algum lugar, eu preciso criar uma variável do tipo inteiro. É a mesma coisa aqui. A minha conta é só uma estrutura de informação. Se eu quero realmente criar uma conta no meu sistema e colocar valor, colocar informação ali dentro, eu preciso criar uma variável do tipo conta, certo? Então tem essa distinção, é muito importante que isso fique claro na sua cabeça. Quando eu crio uma variável do tipo conta, eu
tenho acesso agora às informações que estão dentro dela. A pergunta aqui é a seguinte: Carlos, como que eu faço para acessar as informações da conta? Isto é, o número, o titular e o saldo. Você vai usar o operador ponto, ok? Então vamos supor, por exemplo, que eu quero colocar um número na minha conta C. Eu vou fazer o seguinte: C.número recebe o valor, sei lá, 1, 2, 3. Por que 1, 2, 3? Porque número é um inteiro, ok? Então eu consigo adicionar ali, dentro do número. Se eu quero mexer, por exemplo, no titular da conta, eu faço C.titular igual a... Como o titular é um tipo caractere, eu preciso colocar um texto entre aspas duplas, né? E aqui eu vou colocar o nome da pessoa. Por exemplo, Pedro Alves, ok? E o saldo? Vamos imaginar que o cara já começa com 1000 na conta dele. Tá? Pode ser só 1000, 1000.0, enfim. É assim que eu faço. Se eu pedir para escrever os valores, tá? Eu vou conseguir ver os valores da conta. Então, deixa eu executar para você ver. Olha só que interessante. Número 1, 2, 3, titular Pedro Alves, saldo 1000. Note que a conta nada mais é do que um agrupador de informações. Eu peguei lá o número, o titular e o saldo, que são informações, né, que estariam em outras condições, né, espalhados, junto eles, né, e crio um tipo de dado meu, chamado conta, agrupando esses valores, certo? Então, quando eu tenho um tipo de dado complexo, é o ponto que eu uso, tá? Então é sempre assim, é o nome da variável, ponto, e o nome do tipo aqui de dentro, no caso, no número, titular e saldo, tá? As variáveis que eu criei do tipo ali. Ok, agora vamos imaginar que eu quero, por exemplo, simular uma operação de depósito, tá? Então o Pedro Alves... Então o Pedro Alves resolveu fazer um depósito de R$200 na conta dele. O que eu faço então para fazer um depósito? Bom, o depósito é pegar o saldo atual, somar com o valor do depósito e esse resultado armazenar no saldo, né? Então é basicamente acumular o saldo que eu já tinha com mais o que está chegando, né? Para fazer isso então, eu vou fazer C.saldo recebe o valor de C.saldo mais 200. Eu trabalho como se fosse uma variável normal do tipo real. A única diferença é que, como ela está dentro da conta C, eu tenho que acessar sempre C.saldo. Então, assim, se eu faço C.saldo recebe alguma coisa, eu estou alterando o valor do saldo da conta. Se eu acesso C.saldo, eu estou lendo o valor da conta, tá? Então, como que o programa vai executar isso aqui? Essa linha vai ser executada da seguinte forma. Lembra, né, que para poder usar o operador de igualdade, que na verdade é o operador de atribuição, né? Esse igual é atribuição. Eu primeiro preciso resolver o que está do lado direito para que o resultado seja atribuído ao que está do lado esquerdo. Portanto, para resolver o que está do lado direito, o que eu faço? Primeiro o programa vai pegar e acessar C.saldo. Quanto que é C.saldo? É 1000, né? Aí ele vai somar 1000 com 200, vai dar 1200. Esse valor 1200 vai ser atribuído a C.saldo. Então, se eu pedir, né, para escrever o valor de C, ele vai mostrar para mim o saldo 1200, tá? Se eu quiser escrever, por exemplo, só o nome do titular, eu poderia fazer C.titular, certo? É assim, é simples, exatamente como você está percebendo, tá? É só você acessar a variável dentro do tipo específico usando o operador ponto. Ok? Bom, outra coisa que a gente pode fazer, pensando, né, em incrementar um pouquinho nosso exemplo. Carlos, eu conseguiria criar um array de contas bancárias? Conseguiria? Conseguiria. Daria para fazer sem problema nenhum. Vamos fazer aqui rapidinho para você entender? Bom, então essa minha conta aqui essa minha variável C, eu vou transformar ela em contas 2. Tá? Então, é um array de 2 contas. Ok? Não é mais agora só uma conta. Agora eu tenho 2 contas. Como que eu faço para ter acesso a cada uma dessas contas? Da mesma forma que você fazia quando você tinha lá um tipo simples. O array ele é indexado por um número. Primeira posição é 0, segunda posição é 1. Tá? Então, se eu quero, por exemplo, mexer na primeira conta, eu vou acessar contas índice 0.
contas índice 0 e contas índice 0. Certo? Então, ó, contas índice 0 retorna a primeira conta do meu array. Aí lá dentro dessa conta tem um número. Daí nesse número eu coloco 1, 2, 3. Ok? Para a segunda conta, como é que eu poderia fazer? Poderia fazer assim, ó. Contas 1. Nesse caso, eu vou colocar aqui a conta 3, 2, 1. O titular vai ser a Maria Gomes. E o saldo vai ser 2.000, tá? Se eu escrever agora as contas, ó, ele vai trazer para mim a primeira conta como sendo a conta 1, 2, 3 do Pedro Alves com 1.000 e a segunda conta 3, 2, 1 Maria Gomes 2.000, tá? Se eu quero só a conta 2, a de índice 1, eu vou ter só a da Maria. Se eu quero, por exemplo, só o número da conta da Maria, então é contas 1 ponto número. Tá? Note que eu posso ir acessando, né, as informações ali dentro. Então não muda nada. Tá? É só lembrar que dentro de cada elemento do meu array, né, do meu vetor, eu vou ter uma conta. Portanto, se eu quiser acessar algum elemento dentro da conta, eu primeiro vou dentro do índice do array que eu quero, para ter acesso à conta, e depois eu vou dentro da variável específica da conta para ter acesso à informação. Ok? Tipos de dados customizados é assim que você faz. Se você quiser criar mais de um tipo, não tem problema. Basta você vir aqui e colocar um outro tipo de dado qualquer. Né? Por exemplo, eu posso ter aqui o tipo nome. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos quebrar o titular da conta em nome e sobrenome. Então eu vou ter aqui, por exemplo, ó, caractere nome e o caractere sobrenome. Certo? E agora eu posso dizer que o meu titular, na verdade, da conta, ele usa um tipo customizado nome. Veja, a minha conta, que é um tipo customizado, está usando um outro tipo customizado definido acima chamado nome. Tá? Posso fazer isso, Carlos? Claro que pode. Só aqui, né, para não confundir, eu vou colocar aqui primeiro nome e o sobrenome, tá? Então agora, quando eu for dar o nome para a pessoa, o titular, né, na verdade ele vai ter que receber um nome. Então eu vou ter que criar aqui uma variável do tipo nome, por exemplo, chamada n, ok? E aí eu vou ter que vou colocar n1 aqui, n1 ponto primeiro nome igual a Pedro e n1 ponto sobrenome igual a Alves. E agora o meu titular vai receber n1, certo? Por quê? Porque n1 é o tipo nome, que é justamente o que o meu titular é. Uma variável do tipo nome, ok? A mesma coisa com a Maria aqui, ó. Eu posso vir aqui agora criar uma variável nome. Deixa eu copiar aqui. Na verdade aqui é n1, né? n1. Aqui eu vou criar a n2, que seria o nome Maria Gomes. E o titular aqui vai ser n2. Se eu pedir agora para escrever as contas, olha só, dentro do meu titular eu tenho o primeiro nome Pedro e o sobrenome Alves, tá? Então perceba que eu tenho um tipo customizado dentro de um tipo customizado. Aqui é a mesma coisa para a conta 321. Ó, o primeiro nome é Maria, o sobrenome dela é Gomes, tá? E assim por diante. Então é assim, tá? Você só tem que prestar atenção no tipo da informação, né? Para você não se perder. Você só pode atribuir valores que sejam compatíveis com os tipos com os quais você está trabalhando, né? Que é o que a gente fez aqui. Como o meu titular é do tipo nome, eu só posso atribuir um valor do tipo nome para um titular, tá? Por isso que eu tenho que criar aqui uma variável do tipo nome para depois fazer a atribuição, ok? É só você tomar cuidado com isso e você vai conseguir criar aí os seus programas, ok? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Forte abraço, até a próxima!